Pessoal, já ouviram falar assim de OnSynth? Pois a nossa live de hoje vai se basear então em OnSynth. Ou, nesse caso, vamos falar sobre o reconhecimento passivo. Boas, boas, boas. Consegue me ouvir? Sim, consigo ouvir. Sim, sim. O Zinti, né? É, é praticamente um dispositivo de investigação que permite fazer a busca por e-mail. Mas alguém, faz favor. Ok, então, se não tiver, o senhor Biavanga, muito obrigado pela sua resposta. Bom, OnSynth, na verdade, é um conjunto de ferramentas que nós podemos então assim usar para fazer o reconhecimento passivo, que essa é a interação direta com a vítima. Quando nós estamos a falar mesmo de reconhecimento passivo, é quando nós obtemos o máximo de informação possível sobre o alvo sem que ele então tenha conhecimento dessas todas as investigações. Então, quando nós estamos a falar de OnCity é um conjunto de muitas ferramentas, como temos as ferramentas de busca por e-mail, como o senhor Biavanga já disse. Temos também outras ferramentas que buscam, então, assim, perfis de redes sociais, como o Sherlock, e como também o próprio Google Hacking, também faz parte, então, assim, de ferramentas de OnSynth, pois ele, então, nos permite fazer o reconhecimento dos nossos alvos sem que eles, então, possam ter conhecimento que nós fizemos um reconhecimento, nesse caso, da identidade deles ou no sistema deles. Ok? Então, é isso que nós vamos fazer nesta live. Bom, nós vamos começar já. Aqui nós vamos poder usar então tanto ferramentas para extração de metadados. Nós vamos fazer então o reconhecimento para poder encontrar perfis, e-mail, como também senhas vazadas. E nessa live também, até o final, vocês vão ter o conhecimento de então conseguir encontrar ou rastrear qualquer pessoa ou então conseguir ter informações de pessoas como senhas vazadas. Vocês vão conseguir encontrar e-mail de qualquer pessoa. Ok? Então é muita coisa que vocês vão poder aprender nesta live. Bom, antes de nós podermos já então assim dar o início à nossa live, quem tiver já sugestões do que nós podemos implementar novamente nessa live, você pode então assim falar que eu vou analisar e vejo se podemos então assim implementar. Então, pode aí já responder. Eu gostaria que fizesse a- alguma busca por número de celular que não esteja cadastrado no Facebook, no WhatsApp. Bem dizer, que não usam um smartphone. Não é? Porque hoje sabemos que algumas pessoas compram celulares ou números de celular na rua sem nenhum cadastro, usam para certos fins e posteriormente jogam para o lixo. Durante esse tempo estou a dizer que algumas pessoas têm mandado mensagens privadas, mensagens anônimas, né? Tipo abusando de alguma coisa e eu quero identificar ele. Tentei localizar por alguns dispositivos, consegui, mas não extraiu toda a informação, não é? Porque tinha que pagar. Fiz um pagamento básico, me deu a informação, só que eu não gravei. Eu gostaria de saber também se caso tenha um dispositivo gratuito para poder Desculpe. efetuar essas operações. Olá. Boa, a sugestão é válida. Eu gostava só de reforçar um ponto. Normalmente, na internet existem várias ferramentas que podem ser usadas para poder então saber se o número de telefone pertence a quem. Neste caso, rastrear mesmo a localização dessa mesma pessoa. Mas na maioria dessas ferramentas não são ferramentas gratuitas e Gratuito. algumas dessas ferramentas também, elas então assim, por mais que prometem entregar o resultado, mas na verdade, no fim das contas, eles não entregam quase nada que seja válido. Mas então, após a conclusão do nosso desafio que nós vamos completar nessa live, lá no final, então, faça-me lembrar novamente para que eu então possa citar essas ferramentas que podem ser usadas então para poder rastrear tanto o número de telefone como o próprio smartphone por e-mail ou entre outros.
Bom, então, para nós aproveitar aqui o nosso tempo, temos pouco tempo, nossa live é apenas de 1 hora de tempo, então vamos aqui. Bom, quantos aqui já tem aqui? Todos já estão aqui no Try Hack Me, certo? Eu estou cadastrado no Twitter e já fiz alguns desafios, só que infelizmente por não estar em casa, sair sem o PC, não consigo acessar a ferramenta. E agradeceria caso fosse possível, né, fazer a gravação da live posteriormente. Ok, sem problema. Então vamos aqui dar já a sequência. Bom, o desafio que nós vamos completar aqui, na verdade, não sei se já seja um desafio assim conhecido, é um desafio fácil, que pois como temos pouco tempo, então não vamos aqui fazer um desafio que possa nos levar mais tempo. Então, o desafio que nós vamos completar chama-se O OnSynth. Ok? Então, vocês já podem pesquisar o nome do desafio. Vamos lá ver se conseguimos ter o desafio aqui. Ok, vamos lá verificar então aqui. Oh, é assim? OnSynth. Pesquisem também, ok, pessoal? Assim que aparecer, e aí nós então vamos dar a sequência. Se não aparecer, vamos selecionar então um outro desafio. Vamos aqui filtrar por fácil. Ok, e ok. Então nós conseguimos encontrar o nosso desafio. Boa, olha, na verdade este aqui é um desafio bastante interessante, por mais que ele seja assim fácil, mas também um pouco assim desafiador e também muito interessante, ok? Bom, o que é que diz nesse desafio aqui? Ok, vamos aqui entrar na sala, vamos clicar aqui em Start. Eu traduzi ela em português, mas vocês podem então assim continuar usando ele em inglês, ok? Bom, aqui diz o seguinte: que tipo de informação é possível obter com apenas um arquivo de imagem? Ok, neste caso, este desafio ele nos fornece apenas uma imagem e com essa imagem nós precisamos encontrar qual é o avatar deste usuário, em que cidade essa pessoa está, qual é o SSID do ponto de acesso sem fio ao qual ele se encontra e qual é o endereço de e-mail pessoal dele, em que site você encontrou o e-mail, o endereço de e-mail dele, como também para onde ele foi de férias, qual é a senha da pessoa. Ok, então aqui nós já conseguimos ver aqui com apenas uma imagem ele nos pede que nós possamos então assim encontrar todas essas informações, ok? E é exatamente isto então que nós vamos fazer. Bom, primeiro eu vou clicar aqui para ele poder baixar a imagem, ok? Por mais que eu já tenha baixado a imagem, então você pode clicar aqui que ele vai poder fazer o download da imagem, ok? Bom, a primeira ferramenta que nós vamos fazer aqui, nesse caso, uma vez que nós temos simplesmente uma imagem, então praticamente nós precisamos extrair os metadados dessa imagem. Mas formador, por que é que nós precisamos extrair os metadados dessa imagem? Bom, quando nós fizemos uma foto, ou tiramos uma foto, ou fizemos uma captura de tela, ou nesse caso também criamos um documento, esses documentos carregam consigo metadados. Nesses metadados, ou nesse caso essas informações que nós chamamos de metadados, aí contém o autor, ok? O autor pode ser o nome do teu computador, ok? A localização desta pessoa, qual é a câmera, neste caso o dispositivo, o modelo, tudo que ele usou para poder tirar esta mesma foto. Então são todas essas informações que estão por detrás de uma imagem. Por isso é que nós precisamos então assim extrair esses metadados, ok? E para nossa sorte, existem então assim várias ferramentas, que nós podemos então assim usar para poder então assim extrair metadados.
dados. Ok? Bom, vamos fazer aqui, eu vou poder partilhar a janela toda, para que então vocês também possam assim acompanhar o que eu esteja então assim fazendo. Até aqui estamos todos juntos, certo? Conseguem me acompanhar, pessoal? Sim, sim, sim. Sim, Só que sim, sim, eu estamos. perdi. Ok. Então, vindo aqui na internet, nesse caso aqui no Google, eu estou a usar aqui o DuckDuckGo. Então, nós podemos pesquisar por metadata e imagem. Vocês podem então assim fazer anotações. Pesquisando por metadata imagem, eu vou acessar este site aqui, metadata.go, ou qualquer outro site que vocês também podem usar para poder extrair então metadados. Então vou entrar neste mesmo e eu vou clicar então aqui em View Metadata, que eu então possa visualizar os metadados da imagem. Bom, eu aqui vou poder carregar, ok? Vou vir aqui e selecionar então. Vamos selecionar aqui. E vou selecionar então esta imagem. Tá? Ok. Após fazer a extração dos metadados dessa imagem, eu aqui consegui então encontrar algumas informações. Ok? Informações essas que podem então assim ser também interessante para nós. Bom, o que é que nós conseguimos então encontrar nessa imagem? Ok? Bom, vamos aqui verificar se nós então temos alguma coisa interessante, ok? Ok. Bom, aqui nós temos primeiro, como dizia, o nome do autor, ok? Nós aqui temos as coordenadas GPS, como temos latitude, temos também aqui longitude. Aqui temos o nome, que essa aqui é uma imagem do Windows XP, o tipo de imagem. Como também se nós virmos mais abaixo, conseguimos então ter também algumas informações. Bom, aqui nós não temos a data que foi feita essa imagem, mas como nós já temos então aqui o nome do autor, então nós podemos então fazer buscas usando este nome aqui, ok? Bom, até aqui estamos juntos, certo, pessoal? Sim, Sim, estamos. estamos. Ok. Então, uma vez que eu já tenho aqui o copyright, ok, vocês podem traduzir em português, que ele então vai ser direitos autorais. Nesse caso, os direitos autorais sempre vai ser o nome do autor. Bom, se essa imagem tu fez exatamente, por exemplo, no teu computador, provavelmente aqui vai vir o nome do teu computador, ou nesse caso o nome do seu smartphone, dependendo então assim de qual meio ou dispositivo você usou então para gerar este arquivo da imagem ou documento. Bom, ao copiar este nome, eu vou vir aqui no Google novamente. Então aqui eu vou acessar google.com e eu vou poder fazer então uma busca usando o Google Hacking, nesse caso o Google Dark. Bom, uma vez que eu não sei a quem pertence essa imagem, uma das formas que nós usamos então aqui no Google Hacking para poder encontrar algumas informações quando nós temos apenas o nome é pondo então aqui nas aspas duplas. Então, eu pesquisando o nome com aspas duplas, eu consigo então assim encontrar sites onde este nome aparece, ok? Como nós temos aqui também
documentários de outras pessoas que já completaram o mesmo desafio, ok? Bom, e a única coisa que me interessou aqui é exatamente neste caso, esta rede social. Nós temos aqui o X, nesse caso o antigo Twitter. Eu vou acessar aqui só para poder visualizar, ok? Vocês talvez podem perguntar por que isso te interessou. É porque é a única conta que exatamente possui o nome que me foi dado então na imagem, ok? Então, eu aqui tenho, se vocês verificar, exatamente o nome Uhud Flint, ok? Então, e vamos aqui voltar ainda para nós verificar qual é o avatar deste usuário, ok? Bom, o avatar deste usuário, neste caso, é exatamente este, ok? Bom, nós temos aqui uma imagem de gato, não sei se é mesmo essa aqui, o avatar, então podemos verificar aqui se é mesmo esse. Vou digitar aqui gato para ver se ele passa. Ok, não passou. Vamos lá tentar Tem que ser passar. maiúscula. Maiúscula, maiúscula. Ok, vamos lá tentar passar então em inglês, ok? Aí ver. Ok, então nós já conseguimos completar o nosso primeiro desafio. Nós conseguimos então com apenas uma imagem saber qual é o avatar deste usuário. Quando nós estamos a falar exatamente o avatar, é o mesmo que traduzir qual é o perfil, ok? A foto ou a foto do perfil, ok? Que está na conta deste usuário. Então nós conseguimos ver que temos aqui um gato, ok? Bom, nós podemos traduzir para ver se nós então conseguimos encontrar mais algumas informações. Vamos aqui verificar em que cidade essa pessoa está, ok? Bom, nós podemos voltar aqui e verificar se nós conseguimos encontrar então algumas informações nessa conta relacionado a onde essa pessoa está, ok? Ok, bom, nós temos aqui, ok, um post que essa mesma pessoa fez, ok, dizendo, from my house I can get free Wi-Fi. Bom, podemos traduzir aqui para vocês poderem também entender. Exatamente, da minha casa, ok, eu consigo, ok, da minha casa eu consigo Wi-Fi grátis de esse BSS-ID. Nós temos aqui um BSS-ID. Pessoal, em redes nós temos o SSID, como também nós temos o BSSID, ok? O SSID é o nome da rede, nesse caso, o nome, ok, da sua rede Wi-Fi é que nós chamamos de SSID. Já o BSSID é o ponto de acesso, ok, da rede. Então, aqui eu tenho o BSSID. E como também existem ferramentas que nós podemos então assim usar para nós conseguirmos então assim saber, ok, a localização da pessoa usando apenas o BSSID, ou nesse caso com apenas o nome da rede Wi-Fi ou com apenas o ponto de acesso da rede Wi-Fi, nós conseguimos rastrear essa mesma pessoa e saber onde é que ele se encontra, ok? Bom, o nome da ferramenta que nós vamos acessar aqui, se tu vier aqui na internet pesquisar por Wiggler, o Wiggler é uma plataforma que eu uso bastante para poder fazer então assim o rastreio, okay, de pessoas como alvos com apenas o BSS-ID, ok? Bom, para poder usar a Formador, plataforma, peço perdão, formador, sim, mano. por favor, está a gravar a live? Sim, estou a fazer a gravação. Ah, boas, boas, boas. Está bem, era só isso. Desculpa cortar. Ok. Bom, para poder usar a plataforma, ele exige com que você tenha então assim uma conta, ok? Bom, vamos aqui, vou entrar, não sei se ainda assim lembro da minha senha, ok? Eh, vamos aqui, vamos lá ver qual é o usuário que eu usei, então vamos tentar passar aqui Eduardo Zola e tentar passar então uma senha.
Opa, escadas, vamos lá verificar se temos mais um aqui. Ok, podemos. Opa, temos também isso aqui. Opa, senha incorreta. Estou a vir aqui em visualizar que precisa selecionar pesquisa avançada, ok? Então, como vê aqui, ele já me solicita já o login, ok? Vamos aqui testar novamente, entrar. Novamente este desafio, vamos lá. Ok, acho que não tem mais escada aqui, então vamos avançar. Ok, vamos lá ver se ele consegue então. E não entrou. Ok, então vamos sair do Wiggler e vamos poder usar então outros métodos que nós podemos usar então para poder encontrar o BSSID, ok? Ou a localização. Bom, vamos copiar o BSSID e vamos vir então aqui no Google. E vamos fazer o seguinte, do mesmo jeito que nós fizemos para poder encontrar então as redes sociais, ou nesse caso os sites onde apareciam o nome Rudy Flint, então nós vamos poder usar o mesmo método com BSSID, ok? E aqui nós podemos então também complementar, podemos passar um em título, ok? Dois pontos. E podemos então aqui passar. Primeiro vamos entender o que ele pergunta aqui, ok? Em que cidade? Onde está, ok? E podemos simplesmente passar aqui cidade. Opa, nós metemos em título, na verdade não é em título, tem que ser em teste. Para ele conseguir ver. Como também não encontrou, então vamos passar então simplesmente o BSSID, ok? Então podemos filtrar aqui para ver se nós conseguimos então. Vamos entrar neste documentário para ver se nós conseguimos então assim saber a localização desta mesma pessoa. Okay? Aqui também essa plataforma ele mostra. Bom, pessoal, essa alternativa, nesse caso o plano B que nós estamos a fazer aqui é apenas se tu então não conseguir encontrar, aliás, a não ser que tu não consiga então assim fazer login na plataforma Wiggly, como eu testei. Então, para não ter que ocupar mais tempo até que eu faça então assim o cadastramento, então simplesmente nós vamos usar então essa alternativa, ok? Então vamos aqui verificar. Ok, aqui praticamente não é o que nós queremos, podemos sair. E vamos ver, então aqui temos um documentário. Ok, em que cidade essa pessoa está? O usuário GitHub possui um usuário chamado e o seu arquivo readme people. Então, vamos aqui pegar se temos então algumas informações, ok? E temos então aqui a resposta, ok? Então, essa pessoa está em Londres. Então, podemos vir aqui e simplesmente então passar London e ver se nós então conseguimos assim passar. Ok? Então, segundo desafio concluído, ok? E então aqui qual é o SSID do ponto de acesso sem fio? Bom, essa aqui também é saber qual é o SSID, como já expliquei. O SSID, nesse caso, o nome da rede,
da pessoa, ok? O nome da rede Wi-Fi desta pessoa. Como nós não temos acesso ao Wiggle, então vamos voltar aqui novamente. E vamos verificar então e temos aqui o outro resultado, ok? E até porque este documentário aqui já é interessante, pois aqui ele já mostra alguns resultados. Ok, e ao fazer isso eu não vou poder mais usar essa plataforma, ok? Então vamos lá sair. Nós já conseguimos completar então o primeiro desafio, o segundo desafio e o terceiro desafio. Aqui nós então temos qual é o endereço de e-mail pessoal dele, ok? Bom, vamos voltar aqui, ok? Nós podíamos então assim usar um termo que nós então chamamos de name int, ok? Name int então é a capacidade de tu conseguir então assim criar nomes tanto de usuários como e-mail, ok? É um termo que não é tão assim conhecido, mas ajuda bastante. Como é que o name int funciona na prática? Por exemplo, se eu tenho o nome da pessoa que é Eduardo Zola, ok? E eu quiser então assim encontrar o e-mail dessa pessoa, eu podia simplesmente, ok? Eu posso passar desse jeito, ok? Eu podia então assim juntar os dois nomes e passar então aqui um arroba e assim podia testar. Primeiro testava o Outlook para ver se responde. Depois eu testava o Gmail para ver se responde. Então, todos esses testes, a criação de nome e também, se eu ver que não, já tenho o nome da pessoa e também tenho a data de nascimento dessa pessoa, então simplesmente podia passar também a data de nascimento dessa pessoa. Por exemplo, tenho o ano de nascimento. Então, eu podia simplesmente testar aqui 1997 e testar então assim um arroba e ver se ele passa. Ou também podia testar mais outros tipos de nome, até que eu conseguisse então assim encontrar o nome, o e-mail real dessa pessoa. Tanto em nome de usuários como também e-mail, o mesmo método funciona do mesmo jeito, ok? Como também aqui usando o Google Hacking, nós podemos passar, ok? Simplesmente exatamente como está e passar mais outro parâmetro e simplesmente adicionar então assim um arroba, se existir o e-mail que ele então vai trazer, ok? É como apareceu aqui, eu adicionei Eduardo Zola mais um arroba e ele então vai fazer buscas com possíveis, ok? Ele vai trazer sites, ok? Onde tem chance ou probabilidade de o meu e-mail então estiver lá presente, ok? Como também ele traz nomes de usuário, como aqui nós temos o nome do usuário do meu canal de YouTube, Eduardo Zola, ok? Ele já traz, ok? Como também eu podia simplesmente passar aqui um Gmail, ok? E ele então vai fazendo assim uma busca até que ele consiga. E olha aqui que ele conseguiu encontrar o meu e-mail, ok? Então, esses aqui são os passos, ok? Uma das formas mais fácil e simples que nós podemos então assim usar para poder encontrar e-mails expostas ou então e-mails públicas ou e-mails de uma determinada pessoa, ok? Bom, e uma vez que eu já tenho eu consegui encontrar o meu próprio e-mail usando essa tática, então aqui simplesmente eu vou usar então também a mesma tática para esse nosso alvo, ok? Então vamos copiar aqui e eu simplesmente vou substituir Eduardo Zola por nome deste usuário, ok? Bom, ele aqui não conseguiu encontrar, vamos deixar simplesmente. Vamos passar aqui tudo minúscula, ok? Para ele ser mais preciso, vamos passar desse jeito. Também não encontrou, então vamos deixar simplesmente o arroba para ver se ele então consegue encontrar alguma coisa, ok? E aqui então nós já conseguimos ter, ok? Um site exatamente aqui no GitHub. Eu vou acessar o GitHub, pois é o site onde ele aparece o e-mail. Ok. E aqui eu Esse aqui tenho passou, então vai o alocar a e-mail terra. da Ok. pessoa, ok? Vamos pegar aqui? Estamos sentados lá. Aí vai ficar muito gordo vocês. Achei. Tá muito vitaminado.
Amador, pode fechar o micro aí do colega, por favor? Já fechei, faz favor. Ok, então aqui conseguimos ver que usando o Google Hacking eu consegui então assim encontrar o e-mail desta pessoa. Então posso simplesmente pegar e copiar o endereço de e-mail, ok, e vir então aqui e verificar qual é o endereço do e-mail pessoal dele. Vou passar aqui para ver se passa. Ok, e conseguimos ver que então aqui ele conseguiu então passar, ok? Em que site você encontrou o endereço de e-mail dele? Eu encontrei no GitHub, então vamos lá testar também o GitHub e ver se ele passa também. Ok, e nós então restamos apenas com 2 e-mails, ok? Bom, uma vez que eu consegui encontrar 2 desafios, eu vou passar aqui uma dica, ok? Enquanto você estiver então assim a fazer então, nesse caso, a responder esses tipos de desafios ou a resolver desafios, ok? Se tu acessas uma plataforma ou tu acessas um site e esse site te forneceu 2 respostas ao mesmo tempo, então a próxima resposta tem chance com que essa mesma resposta ou a próxima esteja também neste mesmo site, ok? Ou nesta mesma plataforma. Falando de uma forma mais simples, ok? Na maioria dos desafios, principalmente aqui no TryHackMe ou outra plataforma que tu estiver a fazer um desafio de investigação, ok? Se tu acessas uma plataforma e essa plataforma ele te deu a primeira resposta, te deu a segunda, então há mais chance com que a próxima também esteja nesta mesma plataforma. Essa resposta nós chamamos então de flag, ok? Bom, então vou vir aqui no GitHub e vou verificar então. Aqui ele mostra para onde ele foi de férias. Vamos ver se aqui ele consegue me dar alguma resposta, ok? Até porque o que nós procurávamos também conseguimos encontrar aqui, que ele está exatamente em Londres, ok? Podemos ver também aqui, se ele quer. Bom, aqui nós temos um site, nós podemos acessar este site para ver se ele nos dá alguma coisa. Vamos lá traduzir a página para poder saber, ok? Estou em Nova York neste momento, então atualizarei este site. Ok, então se ele está em Nova York, provavelmente, então essa aqui é a nossa resposta, tem? Então, vamos passar aqui e simplesmente vou digitar então aqui New York. Vamos lá ver se ele, vamos ver se ele passa. Ok, então nós conseguimos então assim responder a nossa penúltima flag, ok? E aqui nós temos qual é a senha da pessoa. Bom, com Google Hacking nós também podemos então assim encontrar a resposta. Mas, sabe, lembram do que eu disse antes, que se tu vai num site e tu encontra a primeira resposta, então há mais chance com que a outra resposta esteja no mesmo lugar, ok? Então nós aqui podemos ver se temos alguma coisa que signifique uma senha. Nós podemos aqui, vamos testar, ok? Vamos ver aqui, vamos lá testar se então talvez a senha seja o próprio e-mail. Vamos lá testar o e-mail. Ok, não passou, então vamos lá testar também se a senha talvez pode ser o nome da rede Wi-Fi. Ok, então aqui nós não conseguimos então, ok, então vamos voltar aqui no site, ok, e conseguir então ver. Bom, aqui primeiramente na visão assim normal eu não consigo enxergar nada, então vamos aqui tentar fazer assim uma seleção para ver, ok. E uma dica também que eu gostava aqui de compartilhar com vocês, ok? Em alguns casos, quando tu visitas um site como esse, ok? Principalmente quando tu estiver a resolver desafios e tu vê que um site com poucas informações e a tela toda branca e as letras todas pretas, ou a tela toda, ou o fundo é preto e as letras são brancas, ok? Então, na maioria das vezes, há chance com que a senha esteja escondida em algum lugar.
ok? Bom, eu falo isso pela experiência própria de outros desafios que eu já resolvi, ok? Tanto de bug bounty como também esses que sejam então gratuitos, ok? Mas um ponto que eu verifiquei aqui é, na visão normal parece que não há mais nada, ok? Mas quando eu selecionei, eu consegui ver uma informação a mais. Não sei se vocês conseguem ver qual é a informação a mais que aparece quando eu faço a seleção. Vou remover a seleção e vou selecionar novamente. Conseguem ver que é uma informação a mais, certo? Sim, sim. Ah, penny drop, penny drop, penny drop. Ok, boa. Então aqui nós já conseguimos ver que temos uma flag escondida exatamente aqui. Ok, então vamos lá tentar selecionar o pen drop. E vamos então Não aqui. precisa atenção. Não precisa atenção, engenheiro. Não precisa Bom, é atenção só nessa parte reassistir quando novamente a dizia. live quando eu lançar ele no YouTube que vais poder perceber. Então, Ok, boas. se eu passar aqui o pen drop, vamos lá verificar. Ok, então nós conseguimos então assim finalizar nossa live e concluir então assim o nosso desafio com sucesso. Ok, então vou fazer o lançamento dessa live lá no nosso canal do YouTube. Agora quem tiver questão, momento é esse então para que eu possa já logo respondendo todas as dúvidas. Formador, A que desculpa mais me lá. interessou, a que mais me interessou é mesmo a parte para encontrar a flag. Eu tive alguns desafios, encontrei muita dificuldade para localizar a flag, né? Porque usei uma ferramenta, Kaido, que permite a localização da flag, mas tive muitas dificuldades para assim encontrar. Ok, fico muito É, feliz. treinador, desculpa, pode disponibilizar mais alguns outros, outras ferramentas para poder obter a senha, por favor, se não for incômodo. Pode escrever, porque nem todos os sites vai ter aí já a senha, né, oculta, ou de um ponto no outro lado. Só posso escrever só pelo menos a lista de três ou quatro, ou de três ou mais, se puder, né, claro, mas no mínimo três ferramentas para obtenção da mesma, né, por esta via, claro, né? Ok, vamos aqui, vou partilhar novamente a tela. E vamos voltar então aqui no. Vamos acessar novamente o Google. Bom, um dos meios mais fáceis de conseguir encontrar senhas, tanto essas senhas vazadas, que é praticamente ou propriamente usando o próprio Google, ok? Bom, como é que nós podemos então assim encontrar senhas vazadas? Bom, se nós digitarmos desse jeito, ok? Primeiro nós podemos selecionar o site, podemos, por exemplo, vou aqui selecionar site AO, que ele me traz apenas sites angolanos. Se eu digitar site AO e pesquisar, ele vai poder me trazer simplesmente sites que o domínio seja AO. Ok? E eu posso então fazer uma busca mais a fundo. Como posso então passar que eu quero file type, desse jeito, file type, dois pontos que seja txt, ok? E passar então aqui simplesmente PSWD, ok? E aqui ele então já conseguiu já me trazer Universidade Internacional do Kwanza e ele então possui um arquivo exposto com indexcodes.txt. Então eu podia então assim acessar este arquivo para ver se ele possui senhas vazadas de usuários desse site. Como também nós podemos então aqui passar, ok? Se eu passar .com para ser mais amplo, quando nós pesquisamos com .com, ok? Nós aqui já conseguimos então encontrar alguns arquivos. Vamos acessar esse aqui para ver se ele consegue então nos mostrar alguma coisa. Ok? Então aqui nós já conseguimos ver, temos um arquivo de texto, mas dentro dele então nós não temos senhas. Ok?
Como também vamos aqui fechar. Temos mais outros arquivos aqui que nós então podemos acessar. Mas então se tu queres encontrar de um usuário específico, tu então podes simplesmente pôr site.com para pesquisar em todo site que seja um domínio.com, ok? Tu também podes passar simplesmente aqui que tenha, podes apagar o file type, ok? Ou também podes manter o file type e depois tu pode simplesmente passar então o nome da pessoa. Se tiver o e-mail, melhor ainda, ok? Porque se tiver já o e-mail vazado com a senha, então vai ter mais chance desse mesmo então aparecer. Então posso aqui passar o e-mail qualquer. Então aqui ele não conseguiu encontrar exatamente nada sobre este e-mail aqui, ok? Como também posso simplesmente passar o PES e fazer uma busca, ele também não conseguiu. E simplesmente nós também podemos então assim testar. Ok. Desse jeito nós não conseguimos. Agora, se nós queremos então assim fazer uma busca que seja mais avançado ainda, ok? E, por exemplo, também tu podes acessar o GitHub, ok? Podes acessar o GitHub ou tu simplesmente, se tu vir no Google pesquisar por sites de senhas vazadas, vão te aparecer bastante. Okay? Eles vão poder abastecer, aliás, vão poder aparecer mesmo bastantes que tu podes então assim acessar. Okay? Vamos acessar este para ver se ele consegue então nos mostrar algo interessante. Okay? E temos aqui monitore minha senha, senhasvazadas.com. Esse aqui é um site onde você pode digitar o e-mail da pessoa e saber se esse e-mail já foi vazada ou uma vez dessa, ok? Alguém pode me sugerir o e-mail para poder ver se este e-mail tem uma senha vazada? Faz favor, não quero digitar aqui o meu e-mail. Ou vamos aqui digitar o e-mail qualquer. Vamos lá para Não, pode digitar o meu. Pode digitar o meu. Eu já encontrei. O meu e-mail já vazou a senha, porque eu também tenho usado umas ferramentas que permitem identificar senhas vazadas, né? O e-mail que já sofreu um vazamento. E pode digitar o meu. Tem na tela mbiavangam@gmail.com. mbiavanga@gmail.com. Vamos lá verificar. Certo. Eu odeio sites que dependem do Cloudflare. O e-mail está certo, faz favor. Não está. Tira o Y, por favor. Os homens Ok. de registro escreveram mal. Então vamos lá remover o Y. E vamos aguardar então o Cloudflare. Ok, e aqui então encontramos uma senha exposta. Ok, bom, vamos lá ver se o site permite, então ele mostra. Bom, na maioria desses sites praticamente você tinha que ter um plano pago para poder então assim obter a senha. Faz favor, qual é este dispositivo? O Bom, site que o está site, a usar para... vou copiar aqui, ok, deixa-me só, vou copiar e vou mandar aqui no chat, ok? Boas. Ok, então acabei de liberar aqui o site, ok? Então, pessoal, se vocês se interessarem com que nós realizamos uma live especificamente de encontrar senhas vazadas ou fazer então ataques para encontrar senhas de pessoas, ou mesmo assim, por mais que uma senha não seja vazada, nós conseguimos fazer então um name int, conseguir encontrar contas de perfis sociais, hackear contas de Facebook sem engenharia social, ok? Então,
eu vou mandar uma enquete lá na comunidade, vocês vão votar. Se nós conseguirmos então assim chegar mais de 25 membros, nós vamos conseguir então assim realizar esta live. Ok? Então vamos encerrar aqui. Por hoje é tudo a nossa live, mas vou deixar aqui tempo para que vocês então assim possam responder. Mas se tiver mais algumas dúvidas a fazer, podem fazer que eu vou então assim respondendo.